Bom dia, sou José Alberto, sou pediatra intensivista com gestão em saúde, coordenador da UTI neonatal do Hospital da Mulher, Eloneida Studart. A gente vai hoje bater um papinho aqui sobre infecção associada a catéter venoso central em terapia intensiva neonatal. Antes de começar a falar propriamente na infecção associada, a gente tem que definir o que é essa infecção associada ao catéter. Pela Anvisa, a infecção associada à corrente sanguínea, associada ao catéter, tem que estar ou o catéter presente no momento do diagnóstico ou em até 48 horas após a sua retirada. Dessa forma, a gente vai abrir duas possibilidades para a gente fazer o diagnóstico dessa infecção. O primeiro é a infecção primária de corrente sanguínea com confirmação microbiológica, que é o nosso padrão ouro, que é aquela que tem pelo menos uma hemocultura positiva. E a segunda, aquela infecção sem confirmação microbiológica, é a sepse clínica. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma em separado. Quando a gente está falando, antes de falar exatamente disso, da infecção associada ao catéter, a gente tem que pensar que esse catéter ele pode estar contaminado, né, inicialmente. Essa contaminação pode vir através da infusão da solução que a gente está administrando ou através da duração e do tempo de permanência daquele catéter. Então, nesse esqueminha aqui, a gente tem a mão do profissional da área de saúde, que vai ser, ora, responsável pela contaminação desse sistema, ou fazendo uma contaminação, uma colonização proximal, né? Ou também através de um fluido que a gente está administrando pelaquela via proximal, levando a uma contaminação da inserção do catéter e, posteriormente, uma transmissão via hematogênica. A definição de infecção relacionada à saúde, na parte da neonatologia, tem uma peculiaridade que são as infecções chamadas transplacentárias ou congênitas. Por definição, né, até 48 horas, as infecções dos recém-nascidos são consideradas de provável origem materna. E após 48 horas, elas são consideradas de origem hospitalar. Existem algumas controvérsias, né, alguns estudos e alguns locais consideram entre até 5 ou 7 semanas, ou 7 dias, desculpe, você pode ter uma infecção ainda relacionada de origem materna, sendo ainda uma sepse tardia. Mas, de modo geral, essa tem sido a nomenclatura mais utilizada. Então, falando primeiramente das infecções na corrente sanguínea associada ao catéter com confirmação laboratorial, o primeiro critério, obviamente, que é o critério padrão ouro, é com uma hemocultura positiva. A gente gosta sempre que tenha pelo menos 2 hemoculturas positivas. Essa hemocultura tem que ser por micro-organismos não contaminantes da pele, né? E ele também não pode estar relacionado a nenhum outro sítio de infecção. O segundo critério é um critério em que a gente vai ter um desses sintomas que a gente vai elencar aqui abaixo, né? Instabilidade térmica, bradicardia, apneia, intolerância alimentar, piora de desconforto respiratório, intolerância à glicose, instabilidade hemodinâmica e hipoatividade, letargia. Um desses sintomas mais uma contaminação de um germe, aí sim, nesse caso, comum da flora. A gente só vai levar ele em consideração se tiver uma dessas alterações acima. Observando-se aí que essas alterações todas que a gente listou são alterações clínicas que podem acontecer em qualquer recém-nascido que esteja internado e até que não tenha infecção necessariamente. Mas se eu tiver um desses sintomas associado a uma hemocultura positiva por um desses micro-organismos comuns na pele, a gente vai considerar isso como infecção também. Então aqui eu fiz questão de separar o estafilococcus coagulase negativa, que é o estafilococcus mais comum na nossa flora
normal da pele e que é o que a maioria das vezes acaba crescendo nas infecções. Lembrando que a gente só vai considerar ele como um fator causal se você tiver mais de uma hemocultura positiva e se tiver um daqueles sintomas que a gente falou anteriormente, levando ao caso de infecção. Lembrando sempre que o padrão ouro é sempre a hemocultura. Bem, e a infecção primária de corrente sanguínea clínica, quando a gente não tem uma hemocultura positiva? A gente vai usar os dois critérios a seguir. São aqueles mesmos critérios clínicos que a gente falou, estabilidade, apneia, bradicardia, e alterações laboratoriais. Quais sejam essas? Alterações dos 3 parâmetros do hemograma. A proteína C reativa é controversa, tem alguns locais que não utilizam mais a proteína C como um padrão de infecção primária, e sim apenas utilizam a proteína C como controle de uma infecção já instalada. Nesse caso, a hemocultura pode estar negativa ou pode até nem ter sido colhida. E lembrando sempre que você tem que ter, não pode haver a existência de evidência de nenhuma infecção em nenhum outro sítio para a gente poder caracterizar que essa infecção está relacionada ao catéter. Então, as infecções de corrente sanguínea de aparecimento precoce, até 48 horas, não deverão ser computadas como associadas ao dispositivo, mesmo que o paciente tenha um acesso vascular central presente. Um exemplo claro disso é aquele recém-nascido que nasceu, vamos supor, aí, com 1,3 kg, 1,4 kg, grave, uma mãe com uma bolsa rota, um líquido amniótico fétido, um bebê já nas primeiras horas de vida com o hemograma alterado, pode até estar com imagem pulmonar também. Então, esse paciente não vai ser considerado como infecção precoce, apesar dele estar, na maioria das vezes, já com catéter umbilical ou mesmo com o próprio PIC, como a gente vai ver mais à frente. Toda vez que a gente pensa em acesso venoso profundo, a gente tem que ter uma ideia, primeiro, de quais são os tipos de acesso que a gente tem à nossa disposição dentro da UTI neonatal. O primeiro são os acessos periféricos. Segundo os acessos centrais, temos o cateterismo umbilical, o PIC, que é o nosso catéter percutâneo, a dissecção venosa, e é o que eu citei, os implantáveis e os semi-implantáveis, que são muito pouco utilizados em UTI neonatal, e, por fim, o intraósseo. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. É óbvio que antes da gente pensar em falar em qualquer procedimento de acesso venoso, a gente vai partir da primeira premissa, que a gente está usando as técnicas de antisepsia e asepsia para o início da colocação daquele catéter. Além do que, a gente vai partir da premissa de que o profissional que está fazendo aquela ação, ele está preparado e qualificado para aquele procedimento. Bem, então vamos falar do acesso periférico. O acesso periférico são os mais utilizados na UTI neonatal, né? É um catéter normalmente curto, né? Que é colocado numa veia periférica. Ele é o mais comum e o mais frequente que a gente utiliza. Agora, ele tem algumas limitações, quer seja pela quantidade de dias que a gente vai utilizá-lo e quer seja também pela qualidade do tipo de líquidos que a gente vai poder infundir por esse catéter. Além do que, a habilidade de determinados profissionais para conseguir pegar esse acesso, porque a gente muitas vezes acaba encontrando aquele bebê que já foi várias vezes puncionado com dificuldade de manutenção daquele acesso periférico. O catéter venoso umbilical, que é muito generalizado no nosso meio, como uma das primeiras opções, ele pode ser fabricado de poliuretano ou PVC. Hoje a gente tem catéteres com e duplo lumen. É uma opção fácil e rápida, principalmente naquele bebê que acabou de nascer, que está grave. A gente pode fluir medicações, drogas com mais parcimônia. E, além do que, no paciente muito grave, a gente consegue também fazer o cateterismo arterial, que possibilita para a gente a coleta de sangue e uma monitorização hemodinâmica mais adequada desse paciente. Agora, hoje a gente tem como uma principal premissa
de que a permanência dele não deve ser superior a 1 semana. Com relação aos catéteres centrais percutâneos, normalmente eles também são constituídos de poliuretano, com um ou mais lumes também, podem ser introduzidos por uma punção percutânea direta de uma veia, fazendo uma colocação central desse catéter. A dissecção venosa, esses catéteres, eles, na realidade, eles têm uma morbidade muito maior, uma dificuldade técnica também maior, uma vez que implica na presença de um cirurgião para a realização do procedimento. E são catéteres que devem ser, comparado com os umbilicais e com os percutâneos também, devem ser utilizados o menor tempo possível no paciente. A dissecção venosa, então, nas UTIs hoje, praticamente está restrita àquelas situações de emergência ou quando as outras técnicas todas falharam e ela passa a ser a única opção para você conseguir um acesso venoso adequado para o tratamento do nosso bebê. O acesso intraósseo é uma opção particular de exceção. Na realidade, a gente só vai utilizar ele em situações extremas de emergência, num bebê que veio da rua, que acabou de nascer, que não tem um catéter ou que por alguma razão já tenha mais tempo de vida e a gente não tenha a possibilidade do catéter umbilical. Os semi-implantáveis e os implantáveis, a gente também vai passar aqui, porque são muito pouco utilizados em UTI neonatal, mais restrito àqueles pacientes que estão fazendo quimioterapia ou pacientes que são de longa permanência, já lactentes, que acabam precisando fazer medicações de uso contínuo por muito tempo. Pensando em catéter venoso, a gente vai ter que falar sempre das complicações desses catéteres. Os catéteres periféricos, como eu já citei alguma questão aqui, a principal complicação dele é a perda muito fácil desse acesso, levando a várias vezes a interrupção dessa linha de tratamento, extravasamento de soluções e, consequentemente, levando a flebite e infecção no local, no sítio da punção. Com relação aos catéteres percutâneos, principalmente, as principais complicações são o hematoma, a ruptura traumática do catéter, o mau posicionamento desse catéter, que na maioria das vezes acaba fazendo com que a gente diminua o tempo de utilização daquele catéter e tendo que retirá-lo precocemente. Os problemas mecânicos, que são a ruptura, muitas vezes rompe o catéter na junção do equipo e você acaba também tendo que descartar esse catéter. Trombose venosa também pode ocorrer, principalmente quando você utiliza catéter nos membros inferiores. O risco de infecção, então, que é o mais importante, que é o motivo pelo qual a gente está aqui discutindo, lembrando que essa infecção ela aumenta com o tempo de permanência inversamente proporcional ao tamanho do paciente. Ou seja, quanto menor é o paciente, quanto mais tempo eu utilizar aquele catéter, mais possibilidade de infecção eu vou ter para aquele bebê. Nesses bebês também a gente tem complicações que a gente não pode deixar de citar, porque não são pouco comuns, que são o derrame pleural ou pericárdico e o pneumotórax. A arritmia cardíaca é um pouco mais raro nesse tipo de catéter. Bem, então aqui eu fiz esse diagrama para a gente pensar na seguinte situação. Eu estou diante de um bebê que necessita de um acesso venoso. Então, qual a via que eu vou escolher? Então, a gente tem que ter na cabeça algumas questões. Primeiro, a duração do tratamento. Quanto é o tempo que eu vou fazer de tratamento desse bebê? É 10 dias, 15 dias, uma semana? Então, eu tenho que estar com isso na minha cabeça. Segunda é quais as soluções que eu vou administrar aquele bebê, para eu ter, saber qual é o acesso que eu vou utilizar, eu tenho que saber qual é a osmolaridade que eu vou estar fazendo, qual é o pH dessa solução, para que eu possa também ter uma opção de uma via que seja mais adequada. Vou ver também, vou avaliar as condições da rede periférica do paciente. Um paciente que está muito espoliado, que não tem mais condição de acesso periférico, ou que não tem condição de um acesso umbilical, ou eu não tenho naquele momento
uma pessoa responsável que possa fazer aquele catéter percutâneo, então essas condições têm que ser levadas em consideração. Quando a gente fala aqui preferência do médico assistente, na realidade a preferência aí a gente entende a habilidade e a destreza com que ele vai ter, não só o médico como a enfermeira, para poder fazer a escolha por qual desses acessos ele vai optar. Bem, aqui eu vou falar e eu vou voltar a falar depois disso mais lá na frente, porque isso é muito importante, são as medidas preventivas da infecção. Então aqui a gente está citando aquelas coisas básicas que praticamente já está na cabeça de todo mundo que trabalha em UTI neonatal, que é a higienização das mãos, a seleção adequada do sítio da inserção, as barreiras de precaução, o preparo da pele, os cuidados assépticos e antissépticos, né? Avaliação diária do local, uma revisão periódica e constante das medicações que a gente está fazendo através daquele catéter e, o mais importante de todos, a remoção sempre precoce do catéter. Bem, então colocando aqui algumas questões técnicas, né? Só para a gente fixar bem essa situação, o catéter venoso percutâneo, ele cada vez mais tem sido utilizado no nosso meio. Primeiro porque ele é um catéter de baixo risco de complicações, um catéter de fácil instalação e com um custo de utilização muito menor. Então tem sido a principal via de escolha para os acessos dos nossos recém-nascidos. É claro que quando a gente fala da inserção desse catéter, hoje em dia, a totalidade praticamente das UTIs, quem está fazendo esse procedimento é o enfermeiro. Esse enfermeiro deve se submeter a uma qualificação e capacitação específica, que hoje já está estabelecida pelo próprio Conselho de Enfermagem, né? Então ele faz um curso, faz um treinamento para a inserção e manipulação desses catéteres. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também preconiza o nível de barreira máximo que a gente possa fazer nas inserções desses piques, né? Coisas que a gente já falou aqui, que é o uso de máscara, gorro, luva estéreo, avental, né? Toda a preparação que a gente já falou com relação à área que vai ser abordada para a colocação do catéter. A fixação do catéter também, a Anvisa regulamenta, né, que ela seja realizada com um filme transparente, né, que essa fixação dessa forma vai fazer com que a gente possa perceber qualquer alteração precoce naquela área de inserção. Esses catéteres não devem ser suturados, né, reduzindo riscos de acidentes e ampliando a segurança para o paciente. Esses curativos, então, eles são exclusivamente realizados pelo enfermeiro habilitado e capacitado, que ele vai fazer o manuseio diário daquele catéter, através da inspeção, da palpação e avaliação contínua desse sítio de inserção. Hoje em dia também já temos a ajuda, né, da ultrassonografia vascular para um melhor direcionamento desses catéteres. Essa técnica também tem sido descrita como muito eficaz e eficiente e muitos locais também já estão utilizando ela. Medidas de prevenção. Então, quando a gente vai falar em medidas de prevenção, a principal que a gente vai ter na nossa cabeça é fazer um planejamento daquele acesso, né? O acesso que a gente vai efetuar, a gente planejar todas essas etapas que a gente já falou. Seleção do catéter, seleção do local de inserção, a garantia da antisepsia e da asepsia de todo o procedimento, né? O preparo e o controle adequado das infusões que a gente vai fazer e as trocas dos equipos e conexões que a gente vai utilizar também. A substituição hoje em dia do catéter venoso umbilical por o PICC, ela deve ser sempre considerada quando a gente tem um bebê grave que a gente sabe que vai utilizar aquele catéter por mais de 7 dias. Então hoje em dia já vários lugares preconizam que essa seja a escolha preferida, deixando o catéter umbilical para aquelas situações de extrema emergência ou de primeiro momento que muitas vezes será necessário naquele paciente. Isso é super importante. Não utilizar o antibiótico como profilaxia da inserção ou durante o uso do catéter intravascular para prevenir colonização ou infecção relacionada ao catéter.
né? Isso tem um índice de uma categoria de evidência 1B, então é super importante que a gente não faça do antibiótico uma muleta para a prevenção da profilaxia de infecção nesse catéter. Aqui a gente tem algumas fotos com situações exemplares de colocação desse catéter, quer seja no campo cirúrgico ali com todos os cuidados, quer seja na fixação, quer seja no teste antes do acesso com a seringa, que a gente sempre deve proceder. Aqui temos uma situação que a gente deve evitar. Então a gente vê um catéter dobrado, né? Um catéter que está ali fixado com fio e com a utilização de 3 guias de three-way ali, que a gente também deve evitar nesses pacientes, como a gente não vai falar isso um pouquinho também mais para frente. A manipulação desse acesso, então, a gente tem que lembrar que uma vez o catéter colocado, toda vez que ele for manipulado, seja para fazer troca de conexão, ou troca de equipos, ele deve ser manuseado com toda a técnica de asepsia das mãos. Esses equipos, né, eles têm um tempo de duração. O equipo que você fez, por exemplo, hemoderivados, ele tem que ser tirado imediatamente após a infusão desse hemodderivado. As nutrições parenterais hoje, via de regra, quase todas as UTIs também trocam a cada 24 horas. Essa torneirinha, o three-way, como eu falei anteriormente, ela deve ser trocada sempre junto com o equipo, preferencialmente, e uma vez presente sangue no local, ele deve ser trocado também imediatamente. Aqui são alguns guidelines importantes com relação à época da retirada desse acesso. Primeiro, remover o acesso do catéter vascular assim que possível. Essa é a norma mais importante. Não prolongar o uso além do essencial para esse catéter. Outra coisa, se a gente estiver manuseando esse catéter, ele tiver sido inserido, né, num momento sem aderência total aos procedimentos assépticos, né, às vezes um paciente muito grave, que as barreiras não foram todas respeitadas, esse catéter deve ser retirado o máximo possível nas primeiras 48 horas. Remover e não substituir o catéter arterial se houver sinais de infecção ou de alguma insuficiência vascular ou trombose. A gente também vai falar isso um pouquinho mais para aqui para frente. E remover o catéter umbilical o mais breve possível. Não estender ele além de 5, 7 dias do arterial e 7 dias para o venoso. Bem, então, como que eu vou manusear esse catéter? Obviamente, se eu tiver algum sinal flogístico, esse catéter, a gente já vai começar com antibiótico e retirá-lo. Agora, se eu tenho um catéter que não tem nenhum sinal flogístico no sítio de inserção, mas eu tenho um paciente que está apresentando alguma piora clínica e eu não tenho nenhum outro local suspeito como um sítio primário, eu vou começar com antibiótico empiricamente e eu vou colher hemoculturas e aguardar esses resultados. Se esse local não tem sinais flogísticos, né, como a gente já falou, mas veio hemocultura positiva para fungo, eu vou sacar imediatamente esse catéter, vou iniciar o uso de antifúngico e vou manter esse tratamento por 14 dias após a primeira hemocultura negativa. Se nessa cultura a gente tiver positividade para bacilos gram-negativos, a gente vai sacar esse catéter e adequar o antibiótico adequado. Agora, se por alguma razão eu tiver que manter, porque muitas vezes o paciente está muito grave e não permite que a gente possa fazer essa troca imediata, a gente vai colher hemoculturas em 24 horas para também fazer uma monitorização dessa situação. Se essa hemocultura apresentar positiva para Staphylococcus aureus, mas o bebê estiver estável, a gente vai manter esse catéter também, adequar o antibiótico necessariamente e aguardar novas hemoculturas. Não, esse paciente não está estável, é um paciente instável, a gente vai sacar imediatamente esse catéter e adequar o antibiótico, como a gente vai falar um pouquinho para frente. Se essa hemocultura positiva for por Staphylococcus epidermidis, um bebê estável, basicamente a gente vai manter a mesma coisa que a gente fez na situação anterior. Adequar o antibiótico e aguardar as hemoculturas, aí é um pouco mais de parcimônia, 48, 72 horas. Não, se esse paciente estiver instável, a gente vai remover esse catéter e adequar os antibióticos.
qualquer sinal de deteriorização clínica, mesmo com uma bactéria gram-positiva ou negativa, e com alguma evidência de trombose, endocardite ou osteomielite, como a gente já falou, esse catéter tem que ser sacado imediatamente. Com relação aos tratamentos, né, a primeira opção vai ser a oxacilina com a amicacina e a segunda opção a vancomicina associado a cefotaxima ou cefepima, se for o caso. E posteriormente adequar esse antibiótico de acordo com os resultados das culturas que a gente vier a obter. Quando que eu vou usar a vancomicina como esquema empírico inicial? Por que essa pergunta? Porque alguns lugares estão fazendo o uso da vancomicina como o primeiro esquema empírico. Mas a gente só deve usar a vancomicina se a gente estiver num local em que tiver uma alta incidência de Staphylococcus aureus resistente à meticilina e oxacilina. Ele não está indicado em locais cujo o padrão infeccioso seja o Staphylococcus coagulase negativo. Bem, então começando a finalizar algumas conclusões, eu trouxe aqui alguns gráficos para apresentar uma situação prática que aconteceu com a gente no Hospital da Mulher esse ano. A gente teve algumas questões técnicas complicadas no primeiro semestre, então a gente teve um aumento da nossa taxa de colonização por bacilos gram-negativos não fermentadores e um aumento também histórico do nosso número de infecções. Se vocês repararem, né, a partir do segundo semestre, o laranjinha é a nossa colonização e o azul são as nossas taxas de infecção. A partir do segundo semestre, a gente conseguiu controlar e reduzir em praticamente 20% a nossa taxa de colonização e de infecção por baciletes gram-negativos não fermentadores. Nesse mesmo período, a gente também teve uma incidência de um caso de infecção por ERC e alguns casos de colonização por ERC. Foi necessário algumas medidas de isolamento da unidade, uma esterilização terminal, e vocês percebem que no segundo semestre e até hoje a gente tem 6 meses sem nenhum caso de colonização nem infecção por essa bactéria. Esse gráfico aqui mostra em azul o início das atividades com os treinamentos e capacitações de todos os profissionais, multiprofissionais da UTI neonatal. Em vermelho tem as nossas taxas de colonização e em azul as nossas taxas de infecção relacionadas ao catéter venoso central. Então vocês reparam que à medida que houve um aumento da adesão dos profissionais às capacitações, a gente tem uma grande queda da nossa colonização e da diminuição importante do número de infecções relacionadas a esse catéter. Esse outro gráfico, ele tem alguns, principalmente o primeiro trimestre e o segundo trimestre, algumas oscilações, por causa da forma como a gente estava mensurando, ou melhor, não mensurando a utilização do consumo de álcool dentro da UTI, mas a partir de junho e julho a gente conseguiu fazer esse registro de uma forma mais adequada e a gente repara que conforme há um aumento da taxa de utilização de álcool dentro da UTI neonatal, a gente também percebe a diminuição da colonização e da taxa de infecção na UTI associada ao catéter. Aqui é o nosso bundle de inserção do catéter venoso central, que a gente utiliza em todos os pacientes que vão receber acesso venoso profundo. Quer seja ele por PIC, quer seja ele catéter umbilical, quer seja ele por dissecção. Então, ele é evidenciado, é anotado pela enfermeira, que fica acompanhando todo o processo para perceber se a gente está tendo alguma quebra de algum processo do nosso protocolo de inserção, né? Então, ela vai anotar, vai fazer as observações com relação a possíveis quedas de barreira, vai anotar a localização, sítio de inserção, e todas essas informações são repassadas depois para a CCIH, que vai fazer uma avaliação da taxa de infecção do nosso setor. Então, finalizando as conclusões. Primeira delas, as boas práticas de inserção do PIC são o principal elemento que a gente tem que ter como nossa convicção. Então, levando-se em consideração que ele deve ser sempre, de preferência, um procedimento eletivo,
A gente deve ter profissionais de enfermagem treinados e capacitados, termos toda a paramentação adequada para fazermos a nossa barreira de proteção máxima, usar todas as nossas técnicas de antisepsia e asepsia do local que vai ser utilizado. Importante também não cortar a ponta de catéter, isso é uma outra coisa que às vezes a gente acaba tendo um catéter um pouco grande para os nossos bebês e em determinados momentos você é obrigado a cortar a ponta do catéter e isso aumenta o risco de complicação mecânica. Então tenha uma equipe treinada, que é o nosso time do catéter, atuante, né, assegurando-se das nossas boas práticas e você vai ter um controle efetivo das infecções relacionadas a esse catéter. Importante também remover o catéter umbilical o mais breve possível, não ultrapassar os 7 dias, como a gente falou. Cada vez mais pensar em substituir o catéter venoso umbilical por um PICC, caso necessitemos de manter um tempo maior de infusão desses catéteres venosos. Obrigado, agradeço os nossos pequenininhos aí, são um trio de gemelares que a gente teve lá na unidade e que foram pouquíssimo invadidos e estão aí já quase se preparando para ir para casa. Obrigado a todos.